Gente, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos meditar na palavra de Deus agora, que está no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo... Gênesis, você sabe que é o primeiro livro da Bíblia. Essa palavra é uma palavra grega que significa princípio. E princípio de todas as coisas. E nós vamos ver aqui no capítulo 21 do Gênesis, a partir do versículo 8, que fala assim: cresceu um menino. Esse menino aqui que o texto está falando é o crescimento de Isaac, o filho de Abraão com Sara, o filho que nasceu das entranhas de Abraão com Sara. Não foi um filho adotado, nem um filho que ele teve com outra pessoa. Foi o filho que Deus prometeu que ia dar para ele junto com Sara, do relacionamento dele com Sara, sua esposa. Então nós vamos ver aqui. O texto fala assim: o Senhor visitou a Sara, versículo 8. Cresceu o menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Pelo que disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. Pareceu isto bem duro aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto ele é da tua linhagem. Então se levantou Abraão de manhã cedo, e tomando pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos, e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, e morando no deserto tornou-se flecheiro. Então nós vemos aqui que Abraão, ele teve 2 filhos. Primeiro ele teve Ismael, com uma escrava que ele tinha, com permissão da sua esposa. A esposa dele que fez esse plano, porque ela achava que ela não ia ter filho, mas Abraão tinha certeza que ele ia ter um filho com ela, porque Deus falou para ele. Mas ela não acreditava mais, ela já estava avançada em idade, Abraão também. Então ela achava que ela tinha que ter um descendente. E qualquer filho que uma escrava tivesse, era descendente deles, ficava com eles e não com a escrava. Então, ela achou que ela podia fazer isso, ela fez um plano, e muitas vezes, porque nós não queremos esperar,
porque nós achamos que Deus não está certo, porque nós achamos que já era para ter acontecido e nós sabemos mais do que Deus, porque a gente está aqui passando pela situação, sentindo a situação, então vem tanto pensamento na nossa cabeça, e que se você não tiver uma fé fundamentada na palavra de Deus, você acaba saindo do propósito de Deus por uma longa espera, por pressão de pessoas, por pressão da sua própria alma, dos seus próprios pensamentos, por sugestões do inimigo, do inferno, e muitas pessoas acabam cedendo para esse ataque de pressão de vários lados. E muitas pessoas acabam se pressionando, se precipitando e fazendo um próprio plano e achando que aquilo ali vai dar certo. Mas a palavra de Deus diz que os homens fazem planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então Sara fez esse plano, pegou a escrava dela e falou para Abraão: você vai ter um filho com ela. E ele teve um filho com ela. E houve muitos problemas, porque Sara se sentiu humilhada, porque ela estava grávida. Sara, humilhada, começou também a maltratar a Agar. E começou a acontecer conflito e crise entre as duas. E Abraão de fora, porque ele não queria se meter, porque isso foi uma ideia de Sara, então ele ficou na dele ali, como se nada tivesse acontecendo com ele, observando, claro, vendo a mulher dele sofrer, a outra também sofrer, porque o nosso plano sempre vai dar errado. Não adianta, porque vai dar. Você pode até fazer um plano e colocar diante de Deus. E se Deus falar, esse plano que você está colocando diante de mim, foi eu mesmo que coloquei no seu coração, então vai dar certo. Agora, eu deliberadamente fazer um plano contra um plano de Deus, que eu já sei qual é o plano de Deus, mas eu não quero esperar, eu não quero ser paciente, eu não quero obedecer, não tem como dar certo. Aí Agar teve um filho, Ismael. Quase 10 anos depois, mais de 10 e um pouquinho, Abraão teve mesmo um filho dele com Sara. Então a diferença de idade de Isaac para Ismael era uma diferença de mais de 10 anos. Abraão estava com 100 anos e Sara com 90, quando ele nasceu, quando Isaac nasceu. E quando Isaac foi desmamado, eles fizeram uma festa. E Sara viu que Ismael estava zombando de Isaac. Aí ela chamou Abraão e falou assim: não quero mais eles aqui. Você vai mandar Ismael embora, junto com a mãe dele, com Agar. E Abraão ficou muito triste, porque Ismael era filho dele. Não era o filho da promessa, não era o filho que ele teve com a esposa, mas era filho dele, e isso era inegável. E ele gostava do menino, amava o menino. Mas Deus falou com Abraão: Abraão, você vai ter que deixar eles irem, porque Deus tinha um plano com Abraão que não envolvia eles dois. Então muita gente não entende isso. A questão do plano de Deus. O plano de Deus é uma coisa assim, muito tremenda, e ele é específico. Por exemplo, alguma coisa que Deus quer para a minha vida, ele pode não querer para a sua. Se você andar naquele caminho, fizer aquilo, para você não vai ser bom, mas para uma outra pessoa vai ser, não vai ter problema, porque aquilo ali é o plano que Deus tem para a vida dela. Às vezes Deus tem um plano que a pessoa faça uma faculdade de medicina, e Deus tem um plano com o outro quer fazer medicina, mas o plano que Deus tem na vida dele é que ele faça uma faculdade de direito.
Não é pecado fazer nenhuma das duas faculdades. Mas o plano é diferente. O plano que ele tem com uma pessoa não é o mesmo com a outra. E às vezes a pessoa quer ser a outra, quer copiar a outra, quer ser igual a outra. E o plano que Deus tem para ela não tem nada a ver com aquela outra ali. E nós vemos na palavra de Deus que quando Deus tem um plano com uma pessoa, ele tem que se aliar com pessoas que Deus tem aquele mesmo plano. Porque se ele colocar pessoas no caminho dele, com um plano diferente do dele, não vai dar certo. Porque a Bíblia diz, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. E tem um monte de gente que está no plano de Deus, mas ele quer catar o mundo e enfiar ali naquele plano. Entendeu? Como se Deus tivesse aquele mesmo plano para todo mundo. A gente não está falando do plano de salvação que é para todos. Eu estou falando de plano enquanto estamos aqui na terra. Projetos que Deus tem para cada um. Projetos específicos para cada um. Às vezes a pessoa, ela estuda e ela quer ser um bom profissional, quer ser uma boa profissional aqui na terra. E às vezes Deus tem um plano para ela ser uma missionária na África, ser uma missionária na Índia, ser uma missionária no Japão ou em outro lugar qualquer. E a pessoa vai abrir mão daquele sonho dela e vai obedecer ao Senhor. E muita gente não entende isso. Muita gente acha que isso é besteira, que Deus não tem nada a ver com isso e que você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Realmente, todo mundo pode fazer o que quiser da sua vida. Todo mundo pode fazer. Mas Deus tem um plano. Se eu não entrar nesse plano, as coisas não vão dar certo. Então eu posso fazer o que eu quiser, mas eu posso fazer tudo o que eu quiser e sair da vontade de Deus. E sair do plano de Deus. Então Abraão pegou um bolo ou um pão, conforme a versão, pegou um cantil de água e deu para os dois. Aquilo não era nada para sustentar eles. Mas Deus falou para Abraão que ele ia cuidar de Agar e de Ismael. E que ele também, de Ismael, ia fazer uma grande nação. Então eles saíram errantes pelo deserto de Berseba. Acabou a água, acabou o bolo. E ela estava vendo que Ismael estava desfalecendo de fome e de sede no deserto. Então ela achou que ele ia morrer e ela também. E ela não queria ver ele morrer. Isso tudo na cabeça dela. Diante daquela circunstância, ela se afastou dele para não ver o menino morrer. Mas Deus, ele é um Deus maravilhoso. E um Deus que cumpre a palavra dele. Deus falou com Abraão, pode despedir Agar com o seu filho, porque eu vou fazer dele uma nação. Então ele não ia morrer. Deus ia, da descendência de Ismael, levantar uma nação. E Deus fez isso mesmo. Mas naquele momento de dor, naquele momento que Agar estava se sentindo a pior das criaturas, porque na cabeça dela era assim: Abraão era rico, ele tinha tanta coisa para dar a ela e ele só deu um pouco de água e um bolo. E ela estava pensando como que ela ia viver agora e criar aquele garoto, como que ela ia atravessar um deserto só com um pouco de água e um pedaço e um bolo pequeno. Como que ela ia fazer? E muitas vezes nós passamos por situações semelhantes. Enfrentamos situações que temos deserto para atravessar e o recurso que nós temos na mão é um recurso pequeno para atravessar uma jornada. Mas Deus nunca vai desamparar você, porque o recurso de Deus nunca acaba. Deus é o próprio recurso, Ele é a própria provisão, Ele é o próprio suprimento.
Jesus falou: eu sou o pão da vida. Então Jesus não te dá um pão, Ele mesmo é o pão. Jesus falou: eu sou a água da vida. Ele não te dá água, Ele mesmo é a água. É uma água que nunca vai acabar. É um pão que nunca vai acabar. O recurso humano, aquilo que alguém te dá para te recompensar de alguma coisa que você fez, que pode ser até injusto diante do que você realmente merecia, isso tudo pode acabar. Deus não vai acabar. Então o anjo bradou lá do céu e chamou Agar, porque ele ouviu o choro do menino. E o anjo falou: que fazes aí, Agar? O anjo mandou ela levantar e ir lá pegar o menino pela mão. Porque o que ela tinha naquele momento? Ela tinha um problema. E ela preferiu deixar ali e sair de perto. E muitas vezes acontece isso comigo e com você. O problema é tão sério e o problema é tão difícil que a primeira coisa que vem na cabeça: sumir. Fugir, largar tudo para lá e não enfrentar. Só que Deus nos ensina a vencer. E só tem uma maneira de vencer. Nós só vencemos enfrentando. Nós só vencemos lutando. Nós só vencemos encarando. Indo para dentro da situação. Não é fingindo que não está acontecendo. Não é fugindo para não ver. Nada disso. Mas todos esses sentimentos e todas essas emoções de fugir, de fugir e de fingir que não está vendo, Deus conhece isso tudo. Deus sabe disso tudo. Ele sabe que nós somos falhos e que nós somos humanos. E quando nós fazemos isso, Ele não vem para cima da gente com tudo, para querer, igual muita gente pensa, que Ele vai castigar. Não. Ele nos chama e nos mostra que com Ele nós podemos enfrentar. Que com Ele nós podemos passar por qualquer deserto, passar por qualquer vale, enfrentar qualquer gigante, que nós vamos ser com Ele. Então o anjo falou para Agar: o que você está fazendo aí? Você vai lá e pega o menino pela mão. E ela foi lá. E quando ela foi lá e pegou o menino, Deus abriu os olhos dela. E diante dela tinha um poço de água. Então, o que o homem deu para ela? O que Abraão tinha dado para ela? Um cantil com água. Vamos dizer assim, uma garrafinha de água. Mas Deus deu para ela um poço. Deus sempre vai dar mais do que o homem dá. Deus sempre vai recompensar muito mais do que o homem recompensa. Porque o ser humano, qualquer um, é falho para recompensar, é falho para agradecer, é falho para reconhecer. Mas Deus, Ele entra na nossa causa e faz tudo por nós que nós não merecemos. Mas Ele faz. Ele faz pela graça dEle. Porque nós estávamos irremediavelmente perdidos. E nós íamos ficar a vida inteira fugindo do problema como Agar. Porque nós não tínhamos condição de resolver a nossa vida. Uma dívida impagável. E Jesus foi lá na cruz e pagou toda a nossa dívida e nos salvou e nos libertou e nos perdoou e nos transformou. A gente merecia? Não. Mas Ele nos amou a ponto de tomar o nosso lugar. Porque o salário do pecado é a morte. Foi para a cruz para morrer a nossa morte. Ele foi para a cruz para nos redimir, nos resgatar da mão do inimigo, do poder do pecado, do poder da enfermidade.
do poder das maldições e foi para a cruz para nos dar uma salvação eterna. Então, toda vez que você não conseguir e que você não puder fazer algo, não desista por causa disso. Pense na cruz, que Jesus deu tudo por nós. E Ele continua nos abençoando, Ele continua nos ouvindo, Ele continua junto ao Pai intercedendo por nós, Ele continua nos libertando, nos abençoando, nos curando, nos purificando, o tempo todo nos ajudando. Então, busque a Jesus, não desista. Não se entregue, busque a Jesus. Amém? Nome que salva, Jesus, nenhum outro é merecedor do meu louvor. Me deu encontro pela... Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Abençoa esse homem que desistiu, essa mulher que desistiu. Em nome de Jesus, levanta teu filho para enfrentar o que ele precisa enfrentar. Levanta tua filha para enfrentar o que ela precisa enfrentar. Porque na hora que ele se levantar, o Senhor vai se levantar junto. Para dar vitória para ele, para dar vitória para ela, para mudar a sorte dele e a sorte dela. Senhor, nessa noite nós oramos para o Senhor estar consolando todas as pessoas, meu Deus, que têm perdido seus entes queridos, que o Senhor esteja consolando, que o Senhor esteja confortando, em nome de Jesus, dando força, em nome de Jesus. Amém.